Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre traumas. E para isso eu trouxe uma convidada que é especialista no assunto e agora eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Por favor, Cecília, se apresente. Boa tarde, Daniela. Boa tarde para todos. Eu sou Cecília Laureano, sou psicoterapeuta, sou docente na área de trauma, sou mestranda em psicologia clínica, tenho 20 anos de pesquisa e busca nessa área do desenvolvimento humano e processos terapêuticos, com especial ênfase no trabalho com trauma. Atuo também na internet, tenho um canal de ensino para os profissionais da área e diversos cursos de formação. Certo, muito obrigada por ter aceitado o convite. E para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é o trauma, né? Vamos definir o que é isso antes da gente entrar mais profundamente no assunto. Uhum. Essa não é uma pergunta pequena, essa é uma pergunta um pouco grande. Existem alguns entendimentos do que é trauma. No entendimento que a gente trabalha dentro da visão da psicotraumatologia, traumas são eventos que podem acontecer rápido demais, de forma intensa, precoce, é, imprevisíveis, imponderáveis, e que desorganizam o funcionamento do sistema nervoso, que desorganizam o funcionamento da pessoa ou não, né? Então, o Uhum. trauma é o evento em si, qualquer evento estressante que pode ser intenso, rápido, precoce, que não teve a oportunidade de ser assimilado, a gente pode entender como um trauma. Agora, o que gera a traumatização, que muitas vezes a gente chama de trauma, a pessoa tem o trauma, na verdade a gente está falando do efeito do evento. Então, a traumatização é a possível desorganização do funcionamento do organismo psicofísico, incluindo o sistema nervoso e sistema psíquico, nessa relação dessas duas instâncias, que esse evento que teve uma alta intensidade, aconteceu de forma rápida, que gerou um estresse importante para o organismo, deixou. Então, muitas vezes a gente fala, a pessoa tem o trauma, mas está falando da traumatização ou os efeitos que aquele evento deixou, porque nem todo trauma gera traumatização. Então, isso que é importante diferenciar. Traumas são os eventos, traumatização é um possível desfecho de ter vivido um evento traumático ou ter vivido um trauma. Então, tem essas duas palavras para a gente compreender quando a gente fala de trauma. Ficou claro ou Hum. ficou confuso? Ficou, eu consegui entender, Ficou sim. claro. São duas Tá. coisas diferentes. São um pouco relacionadas, mas são diferentes, né? Sim, por isso que é um dos mistérios do trauma, né? Duas pessoas podem sofrer um assalto, que é um evento traumático, mas não necessariamente as duas vão ficar traumatizadas. Hum. Então a gente não pode dizer que trauma é o assalto. Trauma é o evento do assalto é um trauma, mas a traumatização é o que fica de registro nas pessoas que viveram e cada pessoa pode assimilar esse evento de uma determinada forma. Então, Hum. a traumatização é que a gente fica observando para ver o que aconteceu depois daquele evento traumático, É daquele porque. evento potencial traumático. Mas o trauma em si não está no evento, mas na maneira como o organismo assimilou ou não o evento. Ah, entendi, né? Então, nem sempre aquele evento traumático vai causar uma traumatização, né? Exato. Fatores de resiliência, fatores de funcionamento prévios ao evento podem permitir que o organismo assimile a experiência sem deixar resquícios. E outros organismos com mais vulnerabilidade e menor resiliência podem ficar profundamente traumatizados pelo mesmo evento. Então, esse é também um dos mistérios do trauma e um avanço do entendimento, né? Porque antes se considerava trauma apenas eventos da ordem do trágico, do extraordinário, grandes eventos. E hoje a gente já evoluiu a compreensão da nosologia do estresse, né, e da continuidade de estresse presente no organismo como fontes de traumatização. Então, não dá para dizer, por exemplo, uma criança que sofre bullying, por exemplo, é um tipo de trauma que antes não era reconhecido, porque é só brincadeira da escola, não foi sequestro, não foi assalto, não foi um grande evento extraordinário. Não foi um trauma de guerra, antigamente se falava de trauma de guerra, né? Quando Uhum. começou se a olhar para as questões de trauma, veio muito com essas questões do trauma de guerra. Então, antes olhava-se para trauma só como esses eventos realmente
imensos, né? E claro que tem grande potencial de traumatização, é muito difícil você viver um evento da ordem do trágico e do extraordinário sem ter algum resquício ou alguma traumatização. Porém, há outros eventos para além desses que podem gerar traumatização, dependendo em como o organismo recepcionou e integrou a experiência, ou não, né? Ou não foi possível integrar e processar a experiência. Sim, então acho que quando o indivíduo ele é um pouco mais vulnerável, tende a gerar uma maior traumatização, né? Dependendo do que acontece. Sim, e aí vulnerável aqui é importante a gente dizer que tem a ver com a forma como o sistema nervoso dessa pessoa, a forma como o organismo dela maturou ao longo do desenvolvimento, né? Ah, Então, sim. ao longo do desenvolvimento, o sistema nervoso dessa pessoa pode ter uma capacidade alta de processamento de estresse, porque aprendeu a se corregular, a se autorregular nas relações parentais iniciais. Ah, Quando a sim. gente teve menos oportunidade de desenvolver essa capacidade de autorregulação e corregulação, que aumenta a capacidade do sistema nervoso de processar estresse, é isso que a gente está chamando de vulnerabilidade, ou seja, uma maior predisposição à traumatização por menos capacidade ou por uma janela de tolerância ao estresse menor. E isso tem a ver com o nosso desenvolvimento, né? Com Hum. a maneira como a gente cresceu nas nossas relações de apego. O trauma também está relacionado à nossa infância e como a gente cresceu, né? Tanto no sentido da gente ter tido traumas de desenvolvimento, que não são traumas tão relacionados a episódios. Então, um assalto é um episódio, é um evento, né? Um acidente, uma cirurgia, uma queda, isso são traumas episódicos conectados a eventos. Mas existe uma outra área, uma outra categoria de trauma, que são os traumas de desenvolvimento. Então, nós seres humanos, a nossa espécie, nós somos mamíferos sociais. E nós somos nominados pelo vínculo, né? Mamífero é quem mama. Uhum. Então, a nossa espécie, ela é dependente do vínculo para nascer, crescer, maturar e se desenvolver. Devido a essa dependência, a gente nasce com o nosso design, com o nosso corpo, programado para se vincular, para se conectar com alguém da nossa espécie, senão a gente não sobrevive. Um bebezinho, se ele acabar de nascer e ninguém cuidar dele, ele vai morrer, ele não consegue se alimentar, ele não consegue se aquecer, ele não consegue se defender, ele não consegue falar, não consegue nada. É. Então, nós somos uma espécie profundamente dependente das relações para maturarmos, nos desenvolvermos, crescermos. Então, essa predisposição ao apego, à conexão, ao vínculo, vai fazer com que a gente se conecte com o que está disponível. E nem sempre esse vínculo foi seguro ou sintônico com as nossas necessidades. E quando nós não temos um vínculo seguro ou sintônico com as nossas necessidades, a gente pode desenvolver um funcionamento ansioso, conectado à imprevisibilidade, desconectado das nossas necessidades. Então, a gente, em vez de aprender a se regular nas relações, a gente se desregula nas relações. E esse estresse inicial, ou seja, não é um evento, é uma vida, é uma relação, né, que são os traumas de desenvolvimento, vão formatar o nosso funcionamento, inclusive a nossa personalidade. E aí a gente vai ver mais para frente, né, transtorno de personalidade ou transtorno de humor, que tem muita relação com isso. Então, são traumas dessa fase que compõem os nossos funcionamentos e o nosso desenvolvimento. E nesse sentido, trauma de desenvolvimento e traumas episódicos, eles vão se encontrar. Porque lá na frente, quando eu for adulta e eu, por exemplo, sofrer um assalto, se o meu sistema nervoso já tem menos espaço para receber estresse por causa dos meus traumas de desenvolvimento, eu tenho maior vulnerabilidade à traumatização. Mas, se no meu histórico eu tive uma relação de apego segura, conectada às minhas necessidades, eu tive uma boa possibilidade de maturação e desenvolvimento do sistema nervoso, eu vou ter uma maior proteção em relação a trauma. Não vai ter traumatização, mas as chances são menores e com menos intensidade devido a essa resiliência do organismo que acontece, né, devido à relação de apego inicial. Certo, entendi. Eu também queria que você explicasse como que a traumatização afeta o nosso corpo. De muitas formas. Trauma não é só psicológico, né? Ele é
profundamente fisiológico e biológico, e a expressão psicológica tem relação com a biologia e a fisiologia. Por quê? Quando acontece um evento da ordem do extraordinário ou que nos desafia, seja um grande evento ou um evento menor, a gente vai precisar lidar com aquele evento. Talvez a gente precise lutar, talvez a gente precise fugir, talvez a gente congele. Então, a gente vai ter uma resposta de sobrevivência diante desse desafio, né? Essa resposta de sobrevivência é uma resposta mediada por estresse, né? A gente precisa do estresse no organismo, do nervosismo, né, dos nervos ativados, para a gente ter músculo para lutar, para a gente ter energia para correr, para gritar, para pedir ajuda, para congelar, para dissociar, dependendo do tempo e da intensidade do evento. Então, todas essas respostas são respostas instintivas. Não são decisões racionais. Não, agora eu vou ficar com raiva e vou lutar com essa pessoa. Deixa eu consultar aqui a minha planilha, né? Ou, nossa, acabei de dar de cara com uma pessoa armada, peraí, isso é uma arma. Quando eu vejo uma arma, acho que eu tenho que sentir medo e tenho que sair correndo. Não é assim, né? É verdade. Na velocidade da luz, coração dispara, barriga gela, você sai correndo, ou enfim, a resposta que vier instintivamente. Então, isso é corpo, certo? Isso não Certo. é uma decisão, um pensamento. Depois que a gente escapou, então, uma coisa mais simples, eu botei a mão aqui e aqui tá uma chapa quente, e eu não sabia que estava quente. Opa! Depois eu vou falar, nossa, estava quente. Eu não vou ficar com a mão lá, será que está quente mesmo? Eu já perdi a mão, né? Então, tudo isso é corpo, é instinto, é funcionamento, organismo, biológico. O que é desejoso e para o que o nosso corpo é preparado? Ele é completamente desenhado para, então, responder às novidades, aos desafios, na velocidade da luz, para a gente ter tempo para escapar ao evento, e depois descarregar esse estresse que foi gerado no organismo, liberar. Talvez a gente trema, talvez a gente chore. Enfim, a gente vai precisar liberar aquilo que subiu nessa curva de ativação para voltar para um equilíbrio homeostático de funcionamento. Beleza. Então, é importante que o meu corpo se defenda, lide com o evento, ao término do evento, que ele volte para o seu estado organizado e regulado. Porém, aqui entra a grande questão da traumatização. Nem sempre a curva que subiu desce. Por quê? Não desce porque não adianta eu achar que está tudo bem, que o evento acabou. Por exemplo, sofri o assalto, vivi todo aquele estresse, já estou em casa, falo para mim mesma, tá bem, tá tudo bem, estou em segurança, mas eu não me sinto em segurança. Então é como se aquela resposta que se ativou não se desativou. E o que faz com que ela não se desative e a gente continue com esse estado de estresse presente é não sentir que está seguro novamente. Então, o descarregar o estresse, o liberar o estresse, o encontrar pessoas seguras, dar tempo para o corpo se sentir seguro, é o que vai permitir que aquela curva que subiu possa descer. Quando isso não acontece, esse estresse residual que permanece no corpo é a fonte dos diversos desfechos possíveis de ter vivido um trauma que não foi liberado e gerou traumatização. Então, esse estresse que permanece presente no nosso funcionamento, com o tempo, ele pode aparecer como uma dermatite, ele pode aparecer como uma síndrome do pânico, ele pode aparecer como uma desorganização do intestino, entende? Porque Uhum. o corpo não tendo para onde mandar, direcionar a liberação daquela carga, ele vai administrar aquela carga extra. E os sintomas são as formas que o nosso corpo tem para gerir o estresse nele presente ou aquilo que ele não conseguiu processar. Uhum. É, então, uma coisa está diretamente relacionada à outra, né? Como você explicou no começo. A gente pode ter, então, uma apresentação de sintoma de uma pessoa na ordem dos transtornos mentais, ou, e aí quando a gente fala de transtorno mental, a gente está falando de todo o espectro. Ansiedade é um transtorno mental. Uhum. Depressão é um transtorno mental. Síndrome do pânico é um transtorno mental, né? Então, todo o espectro de transtorno mental, a gente pode ter uma apresentação sintomática ou uma apresentação biológica do sintoma, que antigamente se falava psicossomática. Por que antigamente? Porque hoje cada vez mais se entende que toda doença é psicossomática, é quase que uma redundância.
Toda Uhum, doença tem a sua apresentação psíquica e o seu correlato biológico, somático, né? Soma corpo. Então, a apresentação mais somática do sintoma, como uma fibromialgia, como uma doença autoimune, como uma dermatite, enfim, uma apresentação mais somática, é uma outra forma de apresentação de sintoma. Então, uma estrada é mental, a outra estrada é somática, mas todas essas apresentações podem ter relação com experiências traumáticas não processadas que geraram traumatização. uhum. Eu assisti algumas entrevistas, eu acho que é Gabor Mate, que ele fala sobre isso, né, da sabedoria do Gabor trauma. Maté. Isso. Ele é maravilhoso, ele é um dos principais expoentes do assunto hoje, e acho que a pessoa com maior clareza a explicar os vícios, né? E a Uhum. relação dos vícios e das compulsões com o trauma. Sim, ele fala isso, né, das conexões do social, do trauma com o corpo, e aí também de surgir doenças, né, como você falou, essas doenças autoimunes, ele fala muito disso, né? E eu achei muito Sim. interessante de entender que às vezes a gente não liga uma coisa na outra, e no fim das contas tá tudo meio que interligado, né? É porque não é uma ligação muito linear, né? Não é, às vezes você viveu experiências ou uma experiência há anos atrás e você continuou seguindo a vida, então a gente fala, não tô com trauma, né? Sim. E aí não faz essa relação, porque realmente não é linear. É uma relação complexa e, de certa forma, um pouco misteriosa, né? Sim. Porque tem relação com o histórico da pessoa, com os recursos da pessoa, como ela assimilou o evento e como o corpo organizou o evento. E isso é muito único e pessoal. 10 pessoas vivendo o mesmo evento vão processar esse evento de 10 formas diferentes. Com Até certeza. mesmo pais ou filhos dos mesmos pais, né? A Uhum. gente vê apresentações tão diferentes. Fala, "Ah, Sim. mas um se sente amado, o outro não, enfim. Então tem essa pessoalidade misteriosa de como cada organismo processa as experiências vividas. O que Uhum. nós temos são indicativos, mas não é uma ciência exata, né? Sim. E em um vídeo seu, eu vi você falando sobre a fisiologia do trauma. E É. aí, eu queria pedir para você explicar um pouquinho sobre isso. A fisiologia do trauma tem mais ou menos a ver com o que a gente falou agora dessa curva de ativação do sistema nervoso, né? Uhum, Então, quando a gente entra numa resposta de defesa ativa, luta e fuga, a gente está sendo mediado pelo nosso sistema nervoso autônomo simpático, que é a nossa função de mobilidade na vida, né? Então, quando eu me movo, quando eu corro, quando eu ando, quando eu me afasto, quando eu me esquivo, quando eu me protejo, tudo isso é ativo e é mediado pelo sistema nervoso autônomo simpático. sim. Uma vez que o simpático sobe, o parasimpático vem e regula ele para baixo. Então, a todo momento, a gente está tendo essa autorregulação do nosso sistema nervoso. Simpático sobe a carga, parasimpático regula para baixo, e assim continuamente a gente vai se ativando. Não precisa ser só estresse, não. Tô com fome, eu levanto, vou lá, faço minha comida, como, isso é ativo. Aí agora eu vou descansar, vou fazer minha digestão, isso é passivo. E Uhum, aí as nossas respostas passivas, né, ou esse regula para baixo, é o parasimpático, o sistema nervoso autônomo parasimpático. E é esse sistema nervoso que vai permitir com que a gente lide com as experiências da vida e com as experiências de trauma. Então, pegando como exemplo o trauma do assalto, na hora que chega o bandido e de repente eu saio correndo, eu fui orquestrada pelo sistema nervoso autônomo simpático, né? Então, a uhum, sua curva de ativação, a fisiologia do estresse, vai subir, mediada pelo simpático. À medida que o meu corpo vê, opa, tá muito, né? Vou regular para baixo, já vai vir o parasimpático. Se eu não conseguir fugir, se eu não pude lutar e eu, sei lá, o bandido me pegou, possivelmente o parasimpático vai entrar com uma resposta dissociativa ou de congelamento. Uma pessoa fala, quando eu vi, eu já estava em casa, dá um apagão, né? sim, é verdade. A gente tem aquela sensação de anestesia. Eu lembro de flashes, às vezes se retira a capacidade de registrar a memória, às vezes o sentir. A pessoa fica super funcional, não tem problema nenhum, tá aqui minhas coisas e tal, ela não está sentindo. Então, ela está numa resposta dissociativa, ela está numa resposta de congelamento. Aí, então, acabou o evento. Toda essa curva que subiu, inclusive o parasimpático sobe junto, precisa descer. E nisso a gente é ruim. Porque Ah, o que vai fazer a gente descer? Por exemplo,
poder ser amparado por alguém que diga: agora tá tudo bem, eu tô aqui com você, deixa teu corpo tremer. Você viveu algo grande, legendar devidamente a experiência, talvez poder chorar, talvez poder gritar, poder sentir todo aquele estresse, tudo aquilo que ficou parado no corpo, que não, eu queria bater nele, tudo aquilo que eu não vivi, poder fazer contato com isso, permitir o corpo viver a experiência na presença de pessoas seguras, é o que faz o sistema nervoso sentir que agora existe segurança, que o evento acabou e finalizar a experiência. Se isso acontecer dessa maneira, eu vivi um trauma, mas eu não fiquei traumatizado. Uhum. Se essa fase da descarga, da liberação, do processamento não acontece, e na maior parte das vezes não acontece, é isso que gera traumatização, e não o evento em si, sozinho. Sim, sim, é isso que você falou, é bem verdade. Eu até, assim, analisando a mim mesma, eu percebo que às vezes é isso, falta essa outra parte, né? Depois do que você vive, falta isso, A de você descida da curva. conseguir colocar aquilo que você sentiu para fora, né? De alguma Isso. forma. E principalmente fisicamente, não adianta só É. falar. Precisa chorar, precisa tremer, precisa sentir o frio na barriga e falar: nossa, uau, foi difícil, e que bom que eu tô bem agora, sabe? Esse Uhum, contato. Então, tudo isso é a fisiologia do trauma. sim. Né? Esse funcionamento do sistema nervoso, essa subida da curva de ativação e a descida da curva de ativação é a fisiologia do estresse e, consequentemente, a fisiologia do trauma. Sim, e eu acho que quando a gente consegue fazer isso, parece que sai um peso das nossas costas, né? Porque Exatamente. você sente realmente o corpo aliviado. E aí a gente pode descansar. Aí então a gente não tem por que continuar carregando aquele evento com a gente. A gente costuma dizer, né, no estudo do trauma, que o trauma é quando o tempo não curou a ferida ou quando dentro da gente o evento não acabou. Eu já saí há 20 anos da casa do meu pai me batia, mas eu ainda continuo com aquela sensação de tensão de que a qualquer momento ele vai chegar e vai me bater. Então, na minha fisiologia, eu tô morando com meu pai ainda, mesmo que já faz 20 anos que eu moro na minha casa. Uhum. Entende? Então é isso, dentro de mim não acabou o estresse. E aí eu queria te perguntar quais as maneiras que a gente pode encontrar para conseguir lidar com isso. Hoje, cada vez mais, né, o entendimento sobre trauma é importante nas terapias. Então, fazer um processo terapêutico com um profissional que seja informado sobre trauma é uma coisa importante. Então, o processo terapêutico é um grande cenário para trabalhar com trauma, mas não só. Tudo que ajuda a nossa autorregulação é importante. Então, dormir bem, descansar, boas relações, dançar, movimento, né? Autocuidado, meditação, boa alimentação, tudo que ajuda o nosso corpo a liberar estresse, descansar e regenerar, são práticas importantes para o processamento de trauma, né? Não adianta eu fazer terapia e todo dia eu estar brigando, todo dia eu estar, sei lá, me alcoolizando, todo dia estar comendo mal, todo dia estar dormindo mal, todo dia tá dando uma pancadaria no meu sistema nervoso. Então, essa consciência de que a gente precisa cuidar do nosso funcionamento, se autorregular com relações seguras, né? Descansar, preservar-se, tudo isso é importante para o processamento das experiências traumáticas e, obviamente, se há uma traumatização com desfecho clínico, aí realmente um tratamento adequado por uma terapia informada sobre trauma é o melhor indicativo. Certo? E eu também queria pedir agora para você se tem alguma coisa que você acha importante falar, que você não tenha falado, que a gente está se encaminhando para o final do podcast. Então é isso. Se tiver alguma coisa que você acha interessante pontuar. Eu acho que uma das coisas que ajuda a gente a saber sobre trauma é que a gente só cuida daquilo que a gente reconhece, daquilo que a gente nomina, daquilo que a gente dá o nome devido, né? Então, infelizmente, os entendimentos anteriores de que trauma é só o extraordinário, o trágico, ou então, se eu não lembro, eu não tenho trauma, ou isso já faz tanto tempo, nem me importa mais, eu sobrevivi. Isso vai fazendo com que a gente não nomine da maneira adequada alguns ferimentos que a gente tem ao longo da vida. Então, compreender de uma maneira mais ampla permite que a gente possa reconhecer, nominar e tratar o que precisa ser cuidado na gente da maneira mais assertiva possível.
Uhum, certo. Muito obrigada. E para encerrar, eu queria te perguntar se você tem alguma indicação de pode ser um livro, um filme, alguma coisa relacionado a trauma ou a qualquer outro tema que você acha importante indicar. Eu vou indicar o meu próprio livro, vou indicar dois, vai. A Função do Uhum, Vínculo no Trabalho com Trauma. Então, esse é um livro interessante que traz toda essa explicação do que é trauma e dois casos clínicos que eu trabalho uhum. no livro. Então, é uma boa leitura para quem quer conhecer um pouco mais sobre trauma. E o outro livro é um livro do Dr. Peter Levine chamado Uma Voz Sem Palavras. E o Dr. Peter Levine é o criador da experiência somática, que é uma técnica orientada para o trabalho e tratamento com trauma. E nesse livro ele traz também toda a fisiologia do sistema nervoso em relação a trauma. Então, Uma Voz Sem Palavras do Peter Levine também é uma excelente indicação para leitura sobre trauma, né? E lá no canal tem várias aulas abertas sobre trauma que as pessoas podem assistir gratuitamente e aprender um pouquinho mais sobre trauma. Certo, então eu queria aqui mais uma vez te agradecer pela participação Obrigada, querida. e queria dizer que quem gostar do episódio, por favor, compartilhe nas redes sociais, mande para os seus amigos. É isso, um beijo, até o próximo programa. Tchau!